Olá pessoal, tudo bem? Professor Alan aqui. Então, nessa videoaula aqui eu vou gravar esse vídeo para fazer uma revisão inicial com vocês, para a gente ver, rever na verdade, né, o que a gente já falou durante as aulas, tá? Bom, a gente viu que o computador ele tem um princípio de funcionamento como sendo entradas, processamento, né? Entradas aqui. Ele faz o processamento e realiza as saídas, tá? Esses processamentos vai ser contas de multiplicação, de soma, né? Subtração, multiplicação, divisão. Pode ser também if, né? If com else, ok? Então, o processamento vai ser a transformação das entradas nas saídas especificadas, né? E as entradas nada mais são do que variáveis, né? Então, tanto as entradas como as saídas vão ser normalmente variáveis que a gente vai utilizar para guardar, né, armazenar dados, tá? A gente viu que essas variáveis elas têm vários tipos, né? Eu posso ter lá a variável int, que vai armazenar apenas números inteiros, né? Tipo 3, 9, né? menos 5, tá? Temos as variáveis do tipo float, que além de armazenar números inteiros, né, armazena também números decimais, né, tipo 5.9, 7.5, tá? São variáveis do tipo real, né? E variáveis do tipo char, que vão armazenar textos, beleza? Então um e-mail, né, o nome de uma pessoa, ok? Tudo isso vai ser armazenado através de uma variável do tipo char, tá bom? A gente viu que para a gente declarar uma variável, né, basta a gente utilizar o tipo primeiro, né? Então, mudar de cor aqui. Então, por exemplo, se eu quero declarar a variável chamada raio, né, daquele exercício lá do círculo, então int, que é o tipo, aí aqui o nome dela, por exemplo, raio, tá? Aí ponto e vírgula, né? Se eu quiser declarar, por exemplo, a variável quantidade de horas, né, que seria agora do tipo float, ó. Então seria assim, né? Float, que é o tipo, e aqui, ó, QTD. Aí eu posso colocar um underline, né? Ou então posso colocar aqui direto junto, né? Quantidade de horas, tá? Em hipótese alguma, eu posso fazer assim, ó, float QTD horas. Não posso fazer isso, por quê? Porque bem aqui, ó, eu tenho um espaço, né? E aí, se eu colocar espaço no nome de variável, vai ocasionar um erro, né? Vai ocasionar um erro de declaração de variável, tá bom? Uh, beleza, então essas são declarações de variáveis, né? Deixa eu colocar aqui declaração de variáveis, beleza? A gente viu também o comando de entrada de dados, né? Comando de entrada de dados, se você tá lembrado aí, né? É o scanf, ok? Entrada de dados através do teclado, né? Então, eu vou pedir para o usuário informar lá a idade dele, vou pedir para o usuário informar a data de nascimento, né? E por aí vai. Então, a gente vai utilizar o comando aqui, o scan, tudo minúsculo, né? Scan F, né? Tudo junto, minúsculo, né? SCANF, né? Scanf. Aí nós vamos abrir aqui, ó, parênteses, né? Vamos colocar aqui
entre aspas duplas, o tipo de dado. Então, por exemplo, se for do tipo inteiro, percentagem D, fecha parênteses, né? Aí vírgula, e comercial, né? Esse e comercial aqui é importante, e comercial, e, por exemplo, o raio que eu declarei ali em cima, que seria inteiro, né? E comercial, raio, tá? Então, esse percentagem D está se referenciando a uma variável do tipo int, tá? E e-comercial raio, né, significa que eu vou armazenar no endereço, tá? Esse e-comercial significa endereço da variável raio, tá? Lembra que as variáveis ficam armazenadas na memória principal, né, na memória RAM do computador, né? A gente viu isso também durante as aulas, tá? Se for lá a quantidade de horas aqui, né, vai ser a mesma coisa, né? Scanf e aqui percentagem agora, ó, né, abre aspas duplas, percentagem F. Por que F? Porque é uma variável do tipo float, né? Percentagem de horas é uma variável do tipo float, então eu coloco F, ok? Aí vírgula e comercial QTD horas, tá? Então declaração de variáveis, tá? Se for do tipo char, né? Vamos utilizar aqui o percentagem C, né? Percentagem C, se for o char, é o mesmo raciocínio, beleza? Bom, o comando de saída de dados, né, é bem tranquilo. A gente tem que lembrar lá da impressão, né, comando de impressão de dados, né, que é justamente o print, ok, no inglês, né, print. Então é o printf, né, comando de saída de dados, printf. E aqui dentro vamos colocar exatamente a mensagem, né, que a gente quer mandar para o usuário. Por exemplo, assim, digite seu nome, ok? Então aí o usuário vai poder ler essa mensagem na tela, tá? Se eu quiser mostrar, né, valores, né, se eu quiser mostrar o valor de um cálculo, por exemplo, a área, né, a área do círculo que a gente viu lá em sala, então vamos utilizar assim, print, né, mesmo comando, print f, aí assim, ó, abro parênteses, né, abro aspas duplas, a área, né, a área vale. Aí bem aqui, como eu quero colocar um valor, né, depois da palavra vale, eu vou utilizar a percentagem F, né? Fecho as aspas duplas, ok? Vírgula, o nome da variável que eu quero imprimir, né? Área, tá? E aí essa variável aqui, ó, vai ser impressa, né, no lugar aqui desse percentagem F, beleza? Se eu quiser colocar, por exemplo, quiser colocar assim, isso aqui vai imprimir, né? A área vale, sei lá, 7.5, né? A área vale 8.19, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, inverter a mensagem, se eu quiser colocar assim, olha, 7.5 é o valor da área, né? 7.5 é o valor da área. Eu quero mostrar assim, ó, pro usuário lá na tela. 7.5 é o valor da área. Então veja, eu não vou mais poder utilizar esse mesmo comando daqui de cima, né? Eu vou ter que fazer uma pequena modificação dentro do printf. Então printf, abro aqui. Aí, onde eu quero imprimir o valor, olha. O valor eu quero imprimir em primeiro lugar aqui na mensagem. Então eu vou colocar aqui, ó, percentagem F, né? Percentagem F lembra que é do tipo float, né? O valor. Aí depois vem o resto da mensagem aqui, ó. É o valor da área, tá? Então, aonde eu precisar imprimir o valor, eu coloco o atalho, né? O atalho percentagem F para o tipo float, percentagem D para o tipo int e assim por diante. Beleza? Ok? E aí o processamento, né, pessoal? O processamento ele é tranquilo.
no sentido que a gente vai fazer os cálculos, né? Então, cálculos matemáticos, cálculos lógicos, né? Na verdade, primeiro, os cálculos matemáticos é bem parecido com a matemática mesmo, né? É bem parecido lá com os cálculos que a gente faz na calculadora, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a área é igual a π, né? 3,1415 vezes o raio, né? Que seria o raio ao quadrado, ok? Então, estou utilizando aqui ó, o operador de multiplicação, né? Tá? Se eu quiser, por exemplo, calcular, ao invés da área, agora o perímetro, né? O perímetro é 2, né? 2 vezes o π, vou colocar aqui apenas 3,14, vezes o raio, né? 2πr, ok? Seria o perímetro do círculo. Tá? Então, os cálculos são os processamentos, tá? Agora, o processamento que envolve a parte de cálculo booleano, né? O cálculo lá que é da lógica, né? Quando eu tenho que implementar se, né? Então, se o usuário digitar um valor negativo, mostra a mensagem valor negativo. Se não, mostra a mensagem 0 e positivo, tá? Então, como é que a gente vai exatamente fazer isso, ok? Como é que a gente vai lidar aqui com a parte da lógica, né? Então, aqui a gente tem as estruturas, um pouco mais forte, estruturas de seleção, tá? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, né, que a gente tem, ó, faça um programa que peça 2 números e imprima o maior deles, né? Então eu tenho que verificar se o número 1 for maior que o número 2, o número 1 é o maior número, né? Se não, vai ser o número 2, tá? Então, por exemplo, aqui, né, onde está amarelo, ó, informe o primeiro número, 8, informe o segundo número, 4, o maior número informado foi 8, né? Tá? Então, a gente vai ter que fazer aqui a utilização de um if-else, ok? Então, vamos lá, olha. Então, eu vou declarar aqui, né, int, escrever aqui rapidinho, declaração de variáveis, int n1, vou mudar de cor aqui, int, pode ser float esses números? Pode também, daria certo, tá? Int n1, n2, beleza? Aí aqui eu vou fazer o print, né, f, para poder ele mostrar a mensagem, informe o valor de n1, depois o scanf, para ele poder mostrar a mensagem, para ele poder, na verdade, fazer a armazenagem, né, do valor informado na variável n1. Aí depois mais um print, vai fazer ali, tá? Mais um print para o n2, né? Então essa dupla aqui, printf e scanf, para fazer a entrada do n1, e printf e scanf de novo para fazer a entrada do n2, beleza? Para cá assim, do n2, tá? Aí bem aqui, quando a gente for começar o processamento, ó, depois que a gente fez as entradas aqui, né? Essa aqui é a entrada 1, entrada do N1, aqui a entrada do N2, ó. A gente vai ter que fazer a verificação, né? Se o N1 for maior que o N2, eu vou mostrar a mensagem, o valor de N1, né, é o valor maior, se não, o valor de N2. Então, para a gente sempre programar essa parte do se não, a gente utiliza o if, né? Então, if, aí bem aqui dentro, ó, eu vou colocar minha condição, que nesse caso vai ser N1 é maior que N2. Então, se o computador retornar verdadeiro isso daí, aí eu tenho que abrir chaves, hein? Em hipótese alguma, coloque aqui, ó, ponto e vírgula no final do if. Tá? Não podemos colocar ponto e vírgula no final do if. É a abertura de chaves, tá bom? Então, if n1 maior que n2, o que eu vou mostrar? Ó, printf, abro parênteses, né? Aí vamos ver aqui como é que está funcionando. O maior número informado foi 8, né? Então, o maior número
Aí aqui, ó, percentagem de, né? Por que D? Porque o tipo é inteiro, né? O tipo é inteiro aqui. Então, por isso que a gente vai colocar o D. Percentagem de, fecha as aspas duplas, vírgula, o nome da variável, N1. Tá? Beleza? Então, isso, ele vai cair aqui nessa linha, pessoal, quando essa condição for verdadeira. Quando essa condição for true, verdadeira, ele vai executar essa linha aqui que a gente escreveu, tá? O maior número foi N1. Se ele não se não for verdadeiro, né? Se essa condição aqui, N1 é maior que N2, for falso, o que tem que ser feito? Ele tem que vir para o else, né? Então vai encerrar bem aqui o meu if. Aí eu tenho aqui, ó, else. Aí aqui, olha, em hipótese alguma, coloque a condição aqui. O else não tem condição, tá? E outra coisa, o else não finaliza com ponto e vírgula. Ok? Não posso colocar ponto e vírgula no final do else. Por quê? Porque o else ele já é a negação dessa condição aqui, né? Então, se essa condição for falsa, automaticamente ele vai pular essa linha aqui de printf e vai executar o else, tá? Então, else. Aqui que ele tem que imprimir aqui, ó, o N2, né? printf o maior número foi percentagem de, fecha aspas duplas, vírgula N2. Beleza? Aí fechamos o else, ó. Né? E aí a gente vai ter, né? Portanto, a gente vai ter aqui, ó, né? Essa parte aqui. Vamos ter essa parte aqui, a gente vai ter exatamente o nosso, vou colocar aqui em rosa para identificar. Então, essa parte aqui a gente vai ter a nossa estrutura de seleção, né? Vamos ter a nossa estrutura de seleção, que é exatamente aí esse tópico, né? Que a gente está estudando aqui, a nossa estrutura de seleção. Correto? Então, se o N1 for maior que o N2, eu vou desviar para cá. O maior número foi N1. Se N1 não for maior que N2, né, se isso for falso, né, se a minha condição aqui for falsa, eu pulo, né, essa linha do... Cadê a canetinha aqui? Eu vou pular essa linha aqui do maior N1 e vou vir para cá, né? Venho para cá e mostro o maior número foi N2. Beleza? Tá? Ah, sempre vou ter que utilizar if else? Não, vai depender muito da sua lógica, né? Muito do problema que você está programando. Tá? Nem sempre vai precisar do else, né? Pode ser que tenha também vários ifs juntos, né? Vai depender da lógica ali que você está programando. Tá bom? Tá? Aí eu deixei aqui exercícios, né, para vocês fazerem. Eu deixei esse aqui, esses dois aqui a gente já fez na aula, né? Faça um programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre sua área. Esse daqui a gente já fez, tá? Esse aqui também, né? Peça um programa que pergunte quanto uma pessoa ganha por hora e o número de horas trabalhadas, né? Que a gente fez a multiplicação, né? Das duas variáveis, quanto ela ganha por hora e quantas horas ela trabalhou no mês, tá? Esse aqui a gente ainda não fez, né? Faça um programa em C que leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do mesmo. Aí olha o se aparecendo aqui, né? Se o usuário informar um número maior ou igual a 1000, mostre uma mensagem de erro e encerre o programa. Tá? Então vamos fazer esse aqui pra gente poder exercitar aqui, ó. Então aqui, por exemplo, se ele digitar 326, eu falo que tem 3 centenas, 2 dezenas, né? Então 3 centenas aqui esse primeiro número, 2 dezenas e 6 unidades. Tá? Se ele digitar aqui 12, né? Não tenho nenhuma centena,
Então vai ser 0 centenas, 1 dezena e 2 unidades. Beleza? Tá, então eu vou primeiro fazer a primeira parte aqui, né? A parte da declaração de variáveis em entrada de dados, e depois a gente vai ver aqui como é que a gente precisa fazer o processamento desse problema, tá? Então, nesse problema aqui, eu vou precisar da variável n, né, que vai ser o número, vai ser inteiro, n, vai ser o número. Vou precisar da variável para armazenar o valor das centenas, ó. Então, cent, vou colocar aqui cent. Das dezenas, vou colocar aqui 10. E das unidades, eu vou colocar aqui unid, tá? Ok? Então, int n, cent de centenas, 10 de dezenas e unid de unidades, beleza? Se em algum momento a gente precisar de mais variáveis, eu posso vir aqui, né, e colocar outras variáveis aqui, tá? Não tem problema nenhum, né? Isso vai depender da programação que eu estiver fazendo. Não necessariamente, sempre no início do programa, eu vou saber todas as variáveis, né? Pode ser que eu decida utilizar uma variável, né, no decorrer do problema, e aí eu posso voltar, né, sem problema nenhum, e declarar aqui. Tá? Mas por enquanto temos essas 4 variáveis aqui. Tá? Então isso são a declaração, né, declaração de variáveis, beleza? Depois aqui vamos ter a entrada de dados, né? Nesse problema a gente tem apenas uma entrada de dados, né? Ele fala aqui, ó, leia, né, leia um número inteiro menor que 1000, tá? Então vamos fazer essa entrada de dados, ó, print f informe um número, até colocar assim, informe um número menor que 1000, né? Aí depois do print, né, a gente viu lá na nossa revisão, vamos utilizar o scanf, que estamos fazendo entrada de dados, percentagem d, vírgula, e comercial, né, n, tá? Tranquilo? Então isso aqui é entrada de dados, beleza? Aí aqui vamos iniciar o nosso processamento junto com a saída de dados, processamento barra saída, ok? Bom, aqui no processamento barra saída, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser essa checagem aqui, ó. Se o usuário informar um número maior ou igual a 1000, mostra uma mensagem de erro e encerre o programa, tá? Então veja, olha, se o valor informado, que é o n, né? Então if, abre parênteses, se o n for menor que 1000, abro aqui as chaves, né? Dou enter, automaticamente ele vai fechar a chave para mim aqui embaixo, né? Na linha 16. Tá? Então se o n for menor que 1000, beleza, né? Aqui é o valor válido, né? Não vai ser erro, tá? Aqui eu vou ter um valor válido, porque ele está falando, né? Ó, leia um número inteiro menor que 1000, né? Então se for menor que 1000, beleza, aqui é um valor válido. A gente vai ter que fazer os cálculos no processamento dentro desse if, ó. Se não, significa que esse n é 1000 ou um valor maior que 1000, né? E aqui a gente vai ter o erro. Então print f, erro, valor informado precisa ser menor que 1000, beleza? Tá. Então erro, assim, o valor informado precisa ser menor que 1000. Aí veja, se ele cair nesse else, olha o que já tem aqui embaixo, ó, encerramento do programa, né? Ele já vai sair daqui da estrutura e vai encerrar o programa, né? Não tem mais nenhum cálculo aqui embaixo, tá? Agora, se ele for um valor válido, temos que fazer aqui o que? O processamento, né? Temos que fazer aqui o processamento, que são os cálculos. Cálculos de centenas, dezenas e unidades. Beleza? Aí eu vou voltar aqui no nosso caderno aqui para a gente poder ver como é que a gente faz, né, esse cálculo, tá? Então, digamos aqui, vamos colocar aqui cálculos de centenas, dezenas e unidades.
Bom, então digamos que a gente tem aqui, olha, o número que ele colocou lá, 326, tá certo? Como é que eu faço para acessar esse primeiro elemento aqui, né? Matematicamente falando. Eu tenho que dividir esse número por 100, beleza? Que é a centena, né? A centena, tá? Então, ao dividir esse número por 100, isso aqui vai dar 3, né? Aqui vai dar 300. Aí 326 menos 300 vai dar 26. Beleza? Então, qual é o valor que me importa aqui para a centena? Vai ser esse daqui, né? Vou colocar aqui em verde aqui, ó. Vai ser esse valor aqui, vermelho mesmo. Vai ser esse valor aqui que vai, né, ser importante para mim. Então aqui, esse cara aqui são as minhas centenas, 3 centenas. Tá? Aí veja, o resto dessa divisão, né, que é esse cara bem aqui, esse cara aqui é o resto, né? Esse cara aqui é o resto. Esse aqui é o que? O quociente, né? O quociente da divisão. Beleza? Então vamos voltar lá para a programação, ó. Temos aqui então dentro do if, né, que centena, cent, né, vai ser igual ao n. Como é que eu calculo o quociente? A barra, né? N barra 1000. Beleza? Então esse cara aqui é o cálculo da centena, tá? Então n barra 1000 significa essa divisão aqui, né? Significa essa divisão aqui que a gente está fazendo, né, do número dividido por 100, né? E aí eu vou ter como resultado a centena, beleza? E aí, professor, e as dezenas e as unidades? Ó? Então, a dezena, ela está bem aqui, correto? A dezena está no segundo elemento, né? Tá? Então, veja, eu vou ter que acessar aqui o resto dessa divisão. Tá? Vou ter que acessar o resto dessa divisão, né? Que é o 26. E fazer uma outra divisão aqui, ó. Fazer uma outra divisão aqui, agora de 10, né? De 10, que são as minhas dezenas. Beleza? São as minhas dezenas. Tá? Então, dividindo 26 aqui por 10 vai dar 2, 20, né? 26 menos 20 vai dar 6, beleza? Então, aqui eu vou ter, olha, né? Peguei o resto, dividi por 10, vou ter o que aqui, ó? As minhas dezenas. Tem aqui as minhas dezenas. Beleza? E o resto do resto, né? Ou seja, o resto dessa divisão por 10 vai ser o quê? Justamente a unidade, né? Vai ser o valor das unidades. Tá? Na programação, como é que eu pego o resto? Né? Vamos utilizar o operador, aqui, vou até anotar aqui, ó. O resto, utiliza o operador percentagem, né? E o quociente na programação utiliza o operador barra. Então, operador barra é a divisão quociente. E o resto é a percentagem. Que a gente viu isso na nossa segunda aula, né? Sobre a parte lá de processamento de dados, né? Tá? Então, vamos lá, olha. 10, né? Que é de dezena, é igual a n percentagem 100, né? Então, isso aqui está pegando, ó, n percentagem 100, significa que ele está acessando o resto da divisão entre n, que é o valor que o usuário vai colocar, e 100, né? Ou seja, ele está acessando este resto aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar em rosa aqui, ó. Então, esse resto aqui vai ser n percentagem 100, tá? Esse resto. Beleza? Tá. Então, esse n percentagem 100. Aí, com esse resto, eu tenho que fazer o que? Olha, eu tenho que dividir por 10, né? Tenho que fazer essa divisão aqui, ó. Fazer essa divisão aqui por 10, tá? Para poder acessar as dezenas, né? Tá? Ah, professor, coloca aqui os parênteses, ó, né? Não, nesse caso não é necessário, por quê? Porque a percentagem e a divisão, né,
são aí da mesma precedência. Então o computador ele iria fazer primeiro o que está mais à esquerda, né? Então ele vai fazer primeiro esse cálculo para depois fazer a divisão, tá? Então não preciso, nesse caso aqui, utilizar o parênteses obrigatoriamente, tá? Então repetindo, olha, essa parte que eu selecionei do cálculo aqui é o resto da divisão entre n e 100, tá? Aí eu vou pegar esse resto e vou dividir por 10, porque eu quero acessar as dezenas, né? Quero acessar as dezenas. E as unidades, olha, a unidade aqui, como é que eu vou ter que fazer? Então, de novo, vou ter que pegar o resto da divisão entre o n e 100, e agora o resto da divisão, né, de 10, ó. Então, para eu acessar esse cara aqui, eu pego o resto, né, também aqui, ó, esse resto da divisão, né, entre o resto da divisão de 100 com a divisão por 10, tá? É justamente aqui esse 6, essa unidade, beleza? Tá? Então, feito esses cálculos, a gente agora vai mostrar aqui a mensagem, né, que seria a saída. Olha, printf, aí vamos ver aqui, ó, cadê lá o nosso problema aqui? Aqui, né, ó, 3 centenas, vírgula, né, vírgula, 2 dezenas e 6 unidades. Então vamos lá, olha, printf. Aí quero mostrar aqui o valor da centena, ó, percentagem d, né? Centenas, é a mensagem, vírgula, o valor, percentagem d de novo, das dezenas, percentagem d de novo, não, aqui tem o e, né? E percentagem d unidades, tá? Aí ponto e vírgula, beleza? Tá? Então, percentagem de centenas, que é esse valor aqui. Percentagem de dezenas, que vai ser o 10. E percentagem de unidades, que vai ser esse cara aqui. Aí preciso colocar aqui, né, depois das aspas duplas, ó, o nome das variáveis que eu vou querer substituir. Então, nessa primeira percentagem D aqui, é o nome da variável cent. Nessa segunda percentagem aqui, vai ser a variável 10. Na terceira percentagem aqui, vai ser a variável unid. Tá? Então, vou substituir essas percentagens D pelo valor das variáveis aqui, né, que estão aparecendo depois, né, da mensagem verde. Tá bom? Tá? Então, vamos lá, vamos testar aqui. Eu acho que está tudo prontinho, né? Vamos testar para ver o que acontece. Então, veja, ele deixou a minha tela toda preta e apontou para cá, para cima, olha. Choose language, né? Ou seja, eu preciso aqui, ó, escolher a linguagem C, né? Que é a linguagem que a gente está trabalhando, tá? Escolhi aqui a linguagem C. Agora sim, ele compilou e executou aqui para mim, ó. Então, informe o número menor que 1000. Primeiro eu vou testar aqui com o número, por exemplo, 2000, né? Que é o número inválido, né? Tem que dar o erro, hein? Então, beleza, olha, erro. O valor informado precisa ser menor que 1000, né? Beleza, vamos lá. Vou testar agora com o valor 326, né? Foi aquele valor lá do exemplo do exercício. No 326, ele tem que falar que são 3 unidades, desculpa, 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, né? Então, beleza, olha, 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, tá? Vamos de novo aqui agora com o número, pega lá o exemplo que ele dá aqui, ó, número 12. Número 12, 0 centenas, né? Não tem nenhuma centena. Opa, olha, 1 dezena e 2 unidades, beleza? Certinho, né? Vamos pegar aqui agora o número 8, ó. Número 8. Tá? Número 8, ele vai ter 0 centenas, 0 dezenas e 8 unidades, né? Beleza, olha. 0 centenas, 0 dezenas e 8 unidades, né? Vamos testar um pouco aqui um extremo agora, né? 999, ó. Vai ser 999, né? 9 centenas, 9 dezenas, 9 unidades. Beleza, né? Então funcionou, olha. Funcionou o nosso problema. Está solucionado aqui através, né, deste programa aqui que a gente criou. Tá bom? Então, todos os programas, pessoal, basicamente que a gente for fazer durante esse ano aí, né, durante esse semestre, a gente vai utilizar a declaração de variáveis, né? Coloco aqui as variáveis, sempre informando um tipo e o nome das variáveis. Aqui a entrada de dados, né, que sempre vai ser com a dupla printf e scanf.
o printf para mostrar a mensagem para o usuário, né? Para ele poder ler, né? Se informar do que ele precisa digitar naquele momento de entrada, né? E o scanf, que é o comando que faz a armazenagem do que o usuário digitou na variável. Né? Nesse caso aqui, na variável n do tipo d, que é int. Se fosse float aqui, obviamente que eu teria que utilizar a percentagem f, né? Percentagem f, tá bom? Depois aqui a gente vai ter um if else, né? Que vai fazer a checagem. Se o número digitado for menor que 1000, é um número válido para o meu problema, né? E aí eu vou fazer os cálculos aqui. Se o número digitado não for menor que 1000, né? Se isso aqui for falso, ele cai no else, beleza? E aí o else ele vai mostrar a mensagem de erro, né? Lembre-se que o else não tem condição nenhuma aqui, né? Não posso colocar essa condição nenhuma, e também não encerra com ponto e vírgula, tá bom? E aqui o if também não encerra com ponto e vírgula, tá? Especificamente nesse problema, né? Eu tive que calcular aqui o quociente da divisão de n entre 100 para calcular o valor das centenas, né? Do número informado, que é o n. Aí depois eu tive que pegar o resto dessa divisão, que é n percentagem 100, ó, é o resto da divisão entre o número informado e 100, e o quociente, né, entre 10, né, quociente aqui do resto e 10, calculando, armazenando em 10 aqui, tá? Depois eu coloquei aqui o valor da unidade, né, n percentagem 100, de novo acessando o resto da divisão entre n e 100, e agora aqui acessando o resto da divisão, né, do resto entre o 10 aqui, né? Então a divisão entre esse resto e o 10, a gente vai acessar o resto da divisão de 10 aqui para calcular a unidade, tá? E a gente vai, né, mostrar esses valores aqui nessa mensagem, né? Centenas, dezenas e unidades. Beleza? Então esse é o problema, né? Problema aqui de número 3 da nossa lista, tá? Aí esse outro aqui a gente fez, né, em sala, faça programa que leia dois números, né? Peça dois números e imprima o maior valor. Esse aqui também, né? Faça programa que verifique se a letra digitada é uma vogal ou uma consoante, tá? E esse a gente não fez, né? Faça um programa que leia três números e mostre-os em ordem crescente. Ó. Então, por exemplo, ele vai falar aqui, olha, número digitado, né? Digite o número 1, 8, o número 2, 3 e o número 3, 10, né? Então, a ordem crescente desses números é 3, 8 e 10. Então, antes da gente ir lá para o código, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos tentar raciocinar um pouco aqui, né? Então, esse é o exercício de ordenar. Ficou feio aqui. Ordenar três números em ordem crescente, né? Tá, então o exemplo que ele dá aqui é o seguinte, né? 8, 3 e 10. Então eu vou ter aqui, ó, o número 8, vou mandar aqui 8, o 3 e o 10, tá? E aí, como a gente já está começando a imaginar, assim, né, na programação, a raciocinar igual um programador mesmo, né? E, às vezes a gente até enxerga o mundo um pouco diferente. Então, esse o N8 aqui é o N1, desculpa, o 8 é o N1, o 3 é o N2 e o 10 é o N3, né? Então, isso aqui seriam as nossas variáveis, beleza? Nossas vars, né? As nossas variáveis, tá? Aí o que acontece, né? A gente vai ter essas variáveis aqui, o valor, né? De exemplo dessas variáveis, né? Como o próprio nome está dizendo, pode ser outros valores. Mas qual vai ser o raciocínio que a gente vai tentar seguir aqui? É o seguinte, ó. Primeiro eu vou testar, né? Que se o 8 for maior que 3, eu vou trocar, né? O 8 com o 3, tá certo? Então eu vou pegar o 3, jogar na posição do 8, vou pegar o 8 e jogar na posição do 3, tá? E aí para isso aqui na programação a gente vai ter que guardar, né? Vamos ter que guardar esse 8 aqui numa variável que a gente chama de variável temporária, né? Que a gente abrevia aqui para temp, ok? Então faça um backup
né, do 8. E aí eu falo que aqui o N2, na verdade o N1, né, que vale 8, vai ser igual a N2, então vai ficar temporariamente assim, né, 3, 3 e 10. Só que esse backup que eu fiz, né, antes de colocar aqui o valor de 3 para 8, eu vou, né, falar que vai ser o valor de N2, né, então vai ficar assim, 3, 8 e 10, né, vou pegar aqui o temporário e jogar aqui para o N2, beleza? Então empurrei, né, o 8 para cá, para a segunda posição, tá? Aí depois eu testaria, né, esse cara aqui, o N1 com esse, né? 3 é maior que 10, falso, então não troco, né? Permanece como tá, tranquilo? Aí vai ficar, né, ainda 3, 8 e 10. E aí depois eu faço essa comparação aqui, o 8, coloca para baixo aqui, então nos outros. O 8 é maior que 10, falso, né? Não é maior que 10, falso. Também não troco, tá? Então eu já tenho aqui a nossa sequência, né, em ordem crescente, 3, 8 e 10, tá bom? Vou repetir aqui uma outra sequência, olha, por exemplo aqui, um outro exemplo, né? Colocar aqui não, colocar aqui o 10, o 3 e o 5, beleza? Aí eu testo aqui, né? 10 é maior que 3, verdadeiro, então troca, né? Então 3, 10 e 5. Lembra que na troca eu tenho que utilizar a variável temporária. A gente vai ver isso lá no código, acho que vai ficar mais claro no código. Aí eu testo aqui, ó, 3 é maior que 5, falso, então não troco, beleza? Não troco. Então aqui deu verdadeiro, né? E aí eu troco. Aqui deu falso, não troco. Só que aí agora eu tenho que testar aqui, né? Testar aqui. Então, não troquei, vai ficar a mesma coisa, 3, 10 e 5. Aí testo aqui agora o N2 com o N3, né? 10 é maior que 5, verdadeiro. Sendo verdadeiro, eu troco. Aí vai ficar 3, aí o 5 vem pra cá, né, pro meio, e 10. Beleza? E aí no final do processo a gente vai ter, olha, os números ordenados, né? 3, 5 e 10 em ordem crescente. Beleza? Então vamos agora aqui pro código, vamos ver como é que a gente vai programar isso, né? Então eu vou declarar aqui, olha, int n1, n2, n3, declarar logo o temporário aqui também, temp. Vou pedir, né, os números, printf, digite um número para n1. Vou colocar só informe n1, né, para ficar menorzinho aqui, informe n1, scanf, aqui percentagem d e comercial n1, tá? Eu vou copiar e colar duas vezes isso daqui, né, e mudar aqui para n2, n2, n3 e n3. Aí agora vamos aqui fazer as checagens, né? Se o N1 for maior que o N2, eu vou falar que meu temp vai ser igual a o N1, beleza? Eu vou fazer um backup de N1, né? E aí depois eu vou colocar que o valor de N1 vai ser igual a N2. Então eu vou pegar, né, o segundo elemento, não, desculpa, o N2 vai ser igual a N1 aqui, né? Então eu vou fazer o backup de N1, vou pegar o segundo elemento, o primeiro elemento e passar para N2. Então estou empurrando para a direita aqui, né? Tá. E o valor aqui, temporário N1, guardei o N1. Aí falo que o N2 é igual ao N1. Tá.
E agora eu preciso colocar o temporário em N1, né? Mas ele já tá. N1. Vamos voltar aqui. Pego o 8, jogo pra cá pra direita. Então tem que guardar o 8. Na verdade tem que guardar o N1, tá? Guardei o N1, joguei pra direita. Aí ficou 8 e 8, né? Na verdade ficou 3 e 3, não é isso? 3 e 3. Então o N1, na verdade que o N1 vai ser igual a N2. O N1 que é 3 aqui vai ficar igual ao segundo, né? 3, tá? E o N2 vai ser igual ao meu temporário. Beleza? Então guardei o temporário, guardei o N1 na variável temp, peguei o N2, joguei para a esquerda, né? Aí ficou igual, ficou aqui, ó, valores iguais, que nem tá aqui, ó. Tá? Ficou valores iguais. E aí eu falei que o N2 vai ser igual o valor temporário, ou seja, eu vou pegar o 8, né? Colocar aqui, né? Fiz uma troca. Tá? Aí outra troca aqui, olha, se o N1 for maior que o N3, se o N1 for maior que o N3, que é equivalente a essa checagem aqui, né? Essa segunda checagem aqui, ó, N1 é igual a N3, né? Se isso for verdadeiro, tem que fazer também a troca. Então, temporário vai ser igual ao N1, o N1 vai ser igual a N3, e o N3 vai ser igual a temporário. E agora vamos fazer essa outra checagem aqui, ó, N2 é maior que N3, né? O N2 é maior que N3, se for verdadeiro, faço a troca. Então, se N2 é maior que N3, o temporário vai ser igual a N2, o N2 vai ser igual a N3, e o N2 vai ser igual ao temporário. Tá? Beleza? E aqui, né, no final, vai ser nossa saída, né? Printf números em ordem crescente, que percentagem D, vírgula, percentagem D, vírgula, percentagem D, vírgula, aqui, né, agora fora aqui, né, das aspas duplas, ó, colocar o nome das variáveis, N1, N2, N3, tá? Ponto e vírgula. Ok? Esse é um exemplo um pouco mais difícil, né? Tem que utilizar aqui esse raciocínio das trocas para poder a gente, né, chegar ali ao nosso resultado, né? Então vamos lá, vamos testar aqui, ver se funciona. Eu vou testar com os números. Aqui já deu um probleminha que eu fiquei apertando, acho que Alt. Testar aqui com 8, 3 e 10, né? Pera aí, deixa eu dar o stop e executar de novo. Aí, 8, 3 e 10. Beleza, olha na crescente. 3, 8 e 10, né? Tá. Vamos aqui agora para aquele nosso outro exemplo aqui, que a gente escreveu aqui. 10, 3 e 5. 10, 3 e 5. Ih, aqui deu problema, olha. 3, 10 e 5. Teria que ser 3, 5 e 10, né? 3, 5 e 10. Deu algum probleminha. N1 é maior que N3. Guardo N1. Falo que N1 é igual a N3. N3 é meu temporário. Aqui N2 é maior que N3. Eu falo que o temporário é N2. Coloco o valor de N3 em N2. E aqui, ó, na verdade, acho que o temporário aqui, né? O temporário vai pro valor. Peraí, N2 é maior que N3. Verdadeiro. Aí eu guardo o valor de N2 no temporário. Fala que o N2 coloco o N3 no lugar do N2.
E aí o valor de N3 vai o temporário, é isso mesmo, né? O valor de N3 eu guardo o temporário agora, acho que é isso. Faltou aqui esse detalhezinho. Então, que deu errado 10, 3 e 5, né? Vamos lá. 10, 3 e 5. Beleza, olha, 3, 5 e 10, né? Deu certo agora. Vamos colocar aqui também em ordem crescente logo, por exemplo, 1, 2 e 3. Beleza, olha, mesma ordem, né? Crescente, 1, 2, 3. Vamos colocar em ordem decrescente agora. 3, 2 e 1. Beleza, olha, ordem crescente 1, 2 e 3. Tá? Vamos testar com números iguais para ver aqui como é que ele se comporta. 4, 4 e 4. Beleza, ordem crescente, né? Aqui, números iguais. Os 3 4 aqui, né? Separados por vírgula. Beleza? Então esse foi o exercício, né? Eu vou gravar um outro vídeo agora aqui, explicando como é que vai ser uma atividade, tá? Que vocês vão fazer valendo uma pontuação. Beleza? Valeu, grande abraço.